Olá pessoal, tudo bem? Professora Cássia por aqui. Hoje nós vamos fazer uma análise de uma redação nota 1000 do Enem, só para vocês verificarem o que uma redação nota 1000 tem que de repente eu não esteja colocando na minha, tá bom? Então eu copiei aqui para o Word uma redação do tema de 2017, né? Que foi sobre os desafios da formação educacional de surdos no Brasil. Então o aluno que a fez foi esse aluno aqui, Matheus Rossi, nós vamos avaliá-la, né? Nós vamos ler e verificar o que esse menino fez que eu preciso colocar na minha também. Então ele começa assim: segundo o pensamento de Claude Lévi-Strauss, a interpretação adequada do coletivo ocorre por meio do entendimento das forças que estruturam a sociedade, como os eventos históricos e as relações sociais. Esse panorama auxilia na análise da questão dos desafios para a formação educacional dos surdos no Brasil, visto que a comunidade, historicamente, marginaliza as minorias, o que promove a falta de apoio da população e do Estado para com esse deficiência auditiva, dificultando a sua participação plena no corpo social e no cenário educativo. Diante dessa perspectiva, cabe avaliar os fatores que favorecem esse quadro, além de o papel das escolas na inserção desse sujeito. Bem, então nós observamos aqui, nós temos a introdução, né? Da mesma forma que eu tenho ensinado vocês, olha, 3 períodos. Primeiro período, apresentação do tema. Segundo período, nós temos aqui a tese. E no terceiro período, nós temos a apresentação dos argumentos. Então, no primeiro argumento, ele vai falar sobre os fatores que favorecem esse quadro, né, da questão da tese dele. Qual que é o quadro? A dificuldade que os alunos têm, né, com deficiência auditiva, de participar plenamente no corpo social e educativo, né, no cenário educativo, além de o papel das escolas da inserção desse sujeito. Então, ele vai falar sobre isso, e isso está mencionado aqui. Então, ele começa a argumentar da seguinte forma. Observa, né? Vem com o conectivo. Então, em primeiro plano, evidencia-se que a coletividade brasileira é estruturada por um modelo excludente imposto pelos grupos dominantes, no qual o indivíduo que não atende aos requisitos estabelecidos, branco e abastado, sofre uma periferização social. Isso daqui é o tópico frasal dele, né? A gente vai verificar que posteriormente ele vai continuar falando sobre isso. Assim, ao analisar a sociedade pela visão de Lévi-Strauss, olha só que ele retoma o sujeito colocado aqui em cima, olha, tá vendo? Essas idas e vindas no texto são muito bem-vindas, a gente entende como projeto de texto muito bem desenvolvido. Então, continuando. Assim, ao analisar a sociedade pela visão de Lévi-Strauss, nota-se, ou Levi-Strauss, não sei a pronúncia correta, nota-se que tal deficiente não é valorizado de forma plena, pois as suas necessidades escolares e a sua inclusão social são tidas como uma obrigação pessoal, sendo que esses deveres, na realidade, são coletivos e estatais. Então, o que a gente tem aqui? Nós temos o nosso repertório sociocultural. Então, primeiro, tópico frasal, depois, repertório sociocultural, e agora vem a questão da interpretação do repertório, né? Por conseguinte, a formação educacional dos surdos é prejudicada pela negligência social, de modo que as escolas e os profissionais não estão capacitados adequadamente para oferecer o ensino em Libras e os demais auxílios necessários, devido à sua exclusão, já que não se enquadra no modelo social imposto. Então, tá vendo? Parágrafo perfeito, atendendo aquele esqueleto que eu venho ensinando para vocês há tanto tempo, né? Daí observa que ele vem escrevendo um outro parágrafo, agora vai falar sobre o papel das escolas na inserção desse sujeito, né? Outro ponto relevante nessa temática é o conceito de modernidade líquida de Zygmunt Bauman. Então, ele vem aqui colocando o tópico frasal
e já apresentando o repertório que ele vai colocar. Ele vai falar sobre Bauman, né? Aí ele retoma o tópico frasal com o conectivo, olha. Isso explica a queda das atitudes éticas pela fluidez dos valores, a fim de atender aos interesses pessoais, aumentando o individualismo. Então, ele está se referindo ao que a questão da modernidade líquida de Bauman vem falando. E a partir daqui, ele começa com as interpretações. Ele utilizou 2 períodos para fazê-las. Então, ele diz, desse modo, o sujeito, ao estar imerso nesse panorama líquido, acaba por perpetuar a exclusão e a dificuldade de inserção educacional dos surdos por causa da redução do olhar sobre o bem-estar dos menos favorecidos. Em vista disso, os desafios para a formação escolar de tais deficientes auditivos estão presentes na estruturação desigual e opressora da coletividade, bem como em seu viés individualista, diminuindo as oportunidades sociais e educativas dessa minoria. Daí nós vamos para a conclusão. Lembrando que a conclusão do Enem, eu preciso responder 5 perguntas. Quem, né? Aqui está o quem, vai fazer o quê, né? Aqui está como, aqui, né? E para quê, aqui, e um detalhamento de alguma das perguntas anteriores. Está aqui. Isso daqui que ele escreveu depois é apenas, vamos dizer, uma reflexão acerca do que ele falou aqui. Reflexão não seria, é uma complementação do que ele já disse aqui em cima. Então ele diz: logo, é fundamental, portanto, a criação de oficinas educativas pelas prefeituras, visando a elucidação das massas sobre a marginalização da educação dos surdos, por meio de palestras de sociólogos que orientem a inserção social e escolar desses sujeitos. Ademais, é vital a capacidade dos professores e dos pedagogos, pelo Ministério da Educação, com o fito de instruir sobre as necessidades de tal grupo, como ensino em Libras, utilizando cursos e métodos para acolher esses deficientes e incentivar sua continuidade nas escolas, a fim de elevar a visualização dos surdos como membros do corpo social. A partir dessas ações, espera-se promover uma melhora das condições educacionais e sociais desse grupo. Então, a gente observa que aqui ele fez de novo, né, a resposta dessas 5 perguntas. Quem vai fazer o quê, como, para quê? Só que no Enem a gente só contabiliza isso uma vez. Se ele coloca mais de uma proposta, a gente verifica qual é a proposta que está mais completa e pontua, tá? E daí, o que a gente, né, o que esse aluno fez de diferente de vocês? Lembrando, pessoal, nas redações de concursos, né, que não seja Enem, concursos militares, não é obrigatório colocar essas 5 perguntas, mas daí os alunos me falam: professor, eu posso colocar uma solução para o problema da temática? É claro que pode, não precisa ser tão detalhado quanto o Enem, mas você pode colocar. Então você coloca uma síntese, né, retoma a sua tese, coloca uma síntese e propõe uma solução apenas, não precisa ser tão detalhada. Daí, o que a gente pode observar, galera? Primeiro, olha, em relação à gramática, não existem erros, né? Então, isso foi muito bem escrito, um texto muito bem escrito. Não tem erro de vírgula, não tem erro de gramática, não tem... Isso faz com que a competência 1 do aluno seja muito bem feita. A competência 2, que diz respeito à argumentação, olha, ele vem trazendo aqui, né, esse Claude Lévi-Strauss aqui, Lévi-Strauss, é um francês, provavelmente, né? Ele retoma isso aqui e no outro ele vem falando sobre Bauman. Então, olha, em todos os parágrafos ele vem trazendo conhecimento de outras áreas. A competência 3 diz sobre a questão do projeto de texto. Então, o projeto de texto dele, olha, começa aqui, né, com as retomadas. Isso é projeto de texto. A gente percebe que o aluno ele fez um planejamento antes de escrever. Ele vem falando sobre isso aqui nesse terceiro parágrafo, né? Que ele vem retomando também as ideias. Ele anuncia na introdução e depois vem retomando. Nos parágrafos, na competência 4,
diz respeito à questão dos conectivos. Olha, ele vem colocando, né? Acabou um período, né? Ele já vem colocando outros conectivos. Olha, acabou um parágrafo, ele coloca conectivo. Isso é tudo muito bem avaliado pelo Enem, né? Olha, aqui outro conectivo, olha. E outra coisa, né? Não repetem os conectivos, né? E na competência 5, a questão da conclusão, ele responde, né, com bastante propriedade aos 5 elementos, né, cada um vale 40 pontos, e, portanto, nós temos uma redação nota 1000. Né? Observe também a questão da seleção lexical do aluno, uma seleção bem interessante, quando é com o fito de instruir, né? Então a gente percebe, não são palavras difíceis, mas são palavras elegantes. Isso tudo a gente tem que observar quando a gente vai escrever um texto. A gente tem que verificar que eu não estou falando, né? Não estou conversando com alguém, eu estou escrevendo para alguém que eu não conheço ler o meu texto. E quando a gente começa a entender isso, a gente percebe que tudo que eu faço precisa ser feito da melhor maneira, tá? Então, espero que essas dicas tenham sido fundamentais para vocês. Se inscreva em nosso canal, compartilhe esse vídeo para que a gente possa cada vez mais ajudá-los aí a adquirir a tão esperada nota 1000. Beleza? Grande abraço para todos vocês. Tchau, tchau.